Amém, meus irmãos. Aleluia. Cumprimento a todos os queridos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Também quero cumprimentar a todos os internautas com a graça e também com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para a nossa meditação e introdução deste trabalho, quero ler o Salmo 119 e o verso de número 105. Salmo 119 e o verso 105, que nos diz assim a palavra do Senhor: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Nós estamos em um dos cultos que são voltados para o ensinamento sistemático, metódico da palavra de Deus. Nós temos às terça-feira nosso culto nosso culto de doutrina, e aos domingos pela manhã nossa escola bíblica dominical, onde aprendemos a palavra do Senhor. E o salmista foi muito feliz em comparar essa palavra à lâmpada para os seus pés. Significa dizer que antes de um passo nosso, antes de uma decisão nossa, antes de tomar uma direção, antes de dar o primeiro passo, que a palavra de Deus possa aclarar essa decisão. E nós, nesta noite, estamos aqui para ouvir essa palavra. E também, luz para o meu caminho.
Quem vive sob os ensinamentos da palavra de Deus, ele tem uma visão aclarada. E quem tem uma mente aclarada pela palavra de Deus, mediante o Espírito Santo, em qualquer tempo sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Quer seja no tempo das vacas gordas, a mente aclarada sabe que o Senhor está no controle. Quer seja no tempo das vacas magras, uma mente aclarada continua sabendo que o Senhor está no controle. Aquele que tem uma mente aclarada pela palavra de Deus sabe que num tempo de pandemia, Deus está no controle. Mas quando a pandemia passar, e eu creio que Deus é poderoso para sanar e fazer com que isso acabe, Deus continua no controle. Que esta palavra que nós estaremos meditando nela sirva para ser lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Amém? Vamos orar? Querido Senhor, nós estamos em Tua presença nesta noite maravilhosa, com o coração alegre, porque vamos meditar na Sua lei, na Sua palavra, nos Seus ensinamentos. Ah, Senhor, esta palavra não é uma palavra comum, ela é uma palavra viva. E temos o grande privilégio de nos debruçarmos sobre ela com o autor presente, que fala, que tem ainda a última palavra e sabe como é que os nossos corações estão. E o Senhor tem o poder de falar, independente da circunstância que estamos atravessando. A sua palavra, ela é dinâmica e ela é contextualizada com uma relevância sem igual. Por isso, eu quero bendizer ao teu nome, Senhor, e pedir que o Senhor aceite o nosso culto de louvor e adoração. Pedir que a tua boa mão possa alcançar aqueles irmãos que aqui já estão presencialmente, mas também, como sabemos que o Senhor é o Deus de perto e de longe, alcançar aqueles que pelas mídias sociais estão devotando um tempo para meditar na tua palavra e adorar ao seu nome. Senhor, ser servido da nossa instrumentalidade, ser servido, Senhor, daquilo que nós podemos, ó Pai, apresentar a ti, pois, ó Pai, somos o povo que chama pelo teu nome e confiamos que o Senhor fala com ele, fala com nós, fala conosco. Por isso oramos e já agradecemos por tudo, Senhor, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Nós vamos estar louvando ao Senhor com 2 hinos da harpa cristã. Para tanto, convido aqui o nosso companheiro, pastor José Dias, para estar louvando ao Senhor conosco. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos louvar a Deus com o hino de número 4. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Seu coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu terno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar
te acompanhará, Deus velará por ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu ver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Tudo que pedes Ele fará, Deus velará por ti. E o que precisas não negará, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Ele te entende, te ama bem, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Aleluia. Mais um? Vamos colocar de pé, irmãos, vamos fazer uma oração. Depois nós estaremos cantando mais um hino para recolhermos as ofertas e os dízimos para o Senhor. Vamos orar pela Alessandra, né? Quantos mais necessitam? Amém. Pastor Alessio. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, por tua bondade, por tua misericórdia. Senhor, pela vida dos teus servos, Senhor, dos teus filhos. Ó Deus, que tanto necessitas, Senhor, das tuas mãos auxiliadora. Ó Deus querido, da tua boa mão, Senhor. Ó Pai eterno, e nós rogamos a ti, Pai. Ó Deus eterno, venha, Senhor, curar aos enfermos. Ó Deus, sarar os que se encontram doentes, libertar, Senhor, aqueles que estão cativos, salvando, ó Deus, e dando da alegria do Teu Espírito Santo. Visita cada um dos Teus filhos, Senhor. Ó Deus querido, nossa irmã Marina,
ó Deus, todos quantos fizeram menção, Senhor, da necessidade de suas vidas, da necessidade de seus lares. Estenda, Senhor, ó Deus querido, com poder e glória as tuas mãos. É o que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus Cristo. E também, Senhor, aos teus filhos, servos, que têm sido fiéis nos dízimos e nas ofertas alçadas. Pai bendito e santo, estenda, Senhor, as tuas mãos, Senhor, abençoando, ó Deus, com paz, com prosperidade, com saúde, ó Pai eterno, com fortalecimento na tua presença. É o que nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos, no nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Vamos ainda adorar a Deus com o hino número 8. Cristo, o fiel amigo. Cristo Jesus é o fiel amigo. Ele só, e nas fraquezas está comigo. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, não há amigo mais nobre e digno. Não há, nem mais humilde e mais benigno. Não há, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, ao pecador perdoará nela. Ele só, e pelos seus santos sempre vela. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Deus em seu Filho se há comprazido. Nele só, mas sua glória me há repartido. Dele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, nele nós temos um firme guia.
nele só, nele só. A noite enche de alegria, ele só, ele só. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Ele só. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, vamos ficar sobre os nossos pés, vamos estar orando e logo após estaremos já ouvindo o nosso pastor trazendo o precioso ensinamento da palavra de Deus. Para essa oração, convido aqui o presbítero Paulo para estar orando, logo após já estaremos ouvindo a palavra do Senhor. Eu saúdo a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, mais uma vez a casa do Senhor, para junto se alimentar da palavra de Deus. Sempre gostei de todos os cultos, mas o culto e doutrina para mim é vitamina na minha alma, isso é o que eu considero, certo, amados irmãos? Vamos orar. Grande Deus e Pai de poder, nesse momento, Senhor, no seu amor, na sua fé, a tua igreja que é o corpo do Senhor, nós dependemos do Senhor em tudo, 100%, Jesus. Meu Deus, atende nossos pedidos, nossas orações, e agora, Senhor, supra a necessidade de cada um, seja o que for, na área da saúde, do emprego, desemprego, aonde for, que o Senhor que conhece os corações de todos, estenda as tuas boas mãos e vai fazendo um milagre na vida do teu povo, aqueles que estão presentes e aqueles que não puderem estar, que o Senhor alcança todos, Senhor, porque somente tu, Senhor, realmente é que tem vitória para nós, e usa teu servo, nosso pastor, companheiro amigo de longa data, pastor Ananias, Senhor, nas tuas mãos, para trazer o pão quentinho do céu, que é o Senhor para nós. Fala conosco, porque nós precisamos ser alimentados pelo Senhor. Usa teu servo, que daqui, Senhor, menos de um minuto, vai tomar, Senhor, a direção desse trabalho. Glória a Deus, a qual o Senhor tem colocado nas suas mãos. Usa teu servo e fala conosco, e para que nós venhamos alimentar, e que a tua palavra venha fazer efeito na nossa vida, até que o Senhor nos venha e nos leva para o céu. Eu agradeço em teu nome, Senhor Jesus, essa rica oportunidade. Amém. Eu quero com alegria cumprimentar a todos na paz do Senhor Jesus. Louvo a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui na noite desse dia. Aproveito também para cumprimentar aos irmãos internautas que estão participando do nosso culto pela internet, nossa irmã Simone Sossais, seu esposo, nosso irmão Rodrigo Sossais, irmã Givaldete e toda a família, nossa irmã Deuzira, irmã Terezinha Viscardi, irmã Sônia Ferreira, lá em Uberaba, e pastor José Carlos, seu esposo, nosso irmão Aparecido Esquisato, irmã Eliette e a Lívia, também nosso irmão Elias e a sua esposa Angelita, irmã Francisca Dias, nossa irmã Nicinha Moreira, lá na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, irmão Alexandre Silva, irmã Fernanda Alves, lá nos estados das Minas Gerais, irmã Cida Góes, irmão Tiago Christian, que Deus abençoe, também nossa irmã Luzia, mãe do pastor Luciano, glória a Deus. Todos esses irmãos estão fazendo parte do nosso culto e nós os saudamos com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Quero que os irmãos aqui presentes e da internet sintam-se abraçados por nós. É lógico que o momento
ninguém pode abraçar ninguém, né? Mas sintam-se abraçados em o nome de Jesus. Abram as suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Vamos ler do versículo 26 até o versículo de número 28. 26 a 28. Aleluia. Eu quero convidá-los para aquela leitura participativa. Eu leio um versículo e os senhores, a uma só voz, lerão o versículo seguinte. Muito obrigado. Todos encontraram o texto? Romanos 8, 26 a 28. Diz o versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Versículo 28, todos juntos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Amém? Glória a Jesus. Olha, meus irmãos, eu sei que nós já oramos, mas como Paulo diz que nós devemos orar sem cessar, né? Então nunca é demais orar. Eu quero pedir oração pela Lourdes hoje. Eu acho que em função desse tempo, esse calor terrível, ela teve um problema com pressão, ela não está tão bem. E também eu quero que os irmãos orem pela nossa irmã Adalci, que também não está bem, e pela sobrinha do nosso irmão Lázaro, o diácono Lázaro, a Jéssica, né? Ela sofreu um acidente agora à tarde e eles estão com ela no hospital. Vamos então orar por ela, e Deus, Ele é poderoso. Continue orando pelo meu cunhado, o Edivaldo, né? Que está internado já há vários dias, né? Ele está com Covid, mas graças a Deus já saiu da fase crítica, né? Porque já saiu da UTI. Todo dia eu estou falando com ele, ele está bem. Assim, vamos apresentar todos os nossos irmãos aqui, né? São vários irmãos, né? Que estão enfermos também. O Elias, né? Irmão Elias estava hospitalizado, saiu ontem do hospital, né? Vamos acompanhá-los. Quem mais precisa das orações? Eu também, a minha família. Amado Senhor, eu quero te louvar, te agradecer e te bendizer. Quero nesse instante, Senhor, apresentar todos aqueles que estão enfermos, o Elias, o meu cunhado Edivaldo, aleluia, a tua serva irmã Adalci, a minha esposa Lourdes. Quero te apresentar a Jéssica, que sofreu este acidente. Te apresento, Senhor, ao pastor Moreira e irmã Joana. Te suplico, Pai, em favor da Sandra, que o Senhor estenda as tuas mãos sobre ela, que o Senhor abençoe também, meu Senhor, aleluia, todos os demais que estão enfermos, venha curá-lo, irmão Ratiro, teu servo, irmã Antônia, glória a Deus, irmã Helena, venha curá-la e restaurá-la, meu cunhado José Carlos, a Neuza, minha cunhada Aparecida e Helena. Senhor, põe as tuas mãos saradoras e venha curar e restaurar a todos, Pai, que estão enfermos. Ó Deus, aqueles que estão nos hospitais, visita, Senhor, e cura para a glória do teu nome. Amém e amém. Meus queridos, esse texto que nós lemos é um texto importantíssimo, né? O contexto desse texto aqui, ele
começa no versículo 18. O apóstolo começa a falar sobre a esperança da igreja. A esperança da igreja. E ele diz, no versículo 18, que para ele diz: para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Veja, os irmãos, que as palavras do apóstolo, ela fala de uma vida futura e plena com Deus. Nós precisamos, irmãos, como cristãos que somos, desligar um pouco das coisas aqui, abrir mais o nosso coração para as coisas eternas, porque, de repente, nós só estamos correndo, perseguindo um céu na terra. E não foi isso que o Senhor prometeu. Não foi isso. E quando o nosso pensamento é um céu na terra, então tudo aquilo que for contrário, nós vamos partir para a decepção, para a frustração. E também, não só isso, para uma crença contrária ao ensino da palavra. É verdade que Deus quer nos abençoar e tem nos abençoado aqui, sim ou não? Deus tem nos abençoado. Irmãos, eu quando entreguei minha vida para Jesus, se eu fosse fazer uma declaração de bens, acho que eu ia ter a maior vergonha do mundo, porque eu não tinha nada. Eu enriqueci? Não. Mas Deus sempre me deu o que eu preciso. Aí você vai dizer: deu mesmo? O grande problema, irmãos, é que as nossas expectativas com relação a esta vida, elas não param. Elas não param, irmãos. Deus dá para você um carro super confortável, atendendo às suas necessidades, mas passa alguns dias, a gente já não está bem. Ah, mas eu tenho que comprar um melhor. Compra o melhor. Ah, mas tem que comprar. E aí, irmãos, a demanda é grande demais. E isto, irmãos, é um problema para a vida espiritual, porque a gente só fica correndo atrás do bem material. E o Evangelho, irmão, e seus compromissos, olha, meus queridos, eu só queria que você pensasse, não precisa ninguém responder nada para mim, porque o meu pensamento não é envergonhar ninguém, não é pôr ninguém na parede, mas veja quanto você faz para você e para a tua família, e veja quanto você produz para o reino de Deus. É só isso, irmão. Não precisa mais do que isso. Quanto tempo você toma para você e para a tua família, e quanto você produz para o reino de Deus em todos os aspectos, seja de tempo empregado, seja de dinheiro investido. Quanto? Eu quero só que você faça uma reflexão.
Porque muitas vezes, irmão, nós somos como uma fonte insaciável, nem é fonte, como uma represa insaciável. Só queremos, e a gente não para, irmão. Eu quero, eu preciso. As nossas orações, meus irmãos, me perdoem os senhores, mas as nossas orações giram 99% em torno do que queremos, não em torno do que Deus quer. Sabe por quê? Porque a nossa visão, a nossa esperança está posta só aqui, nesta vida. Só aqui. Mas alguém pode perguntar: mas pastor, onde está o erro em você querer alguma coisa que seja interessante? Não, não está em lugar nenhum. Não está em lugar nenhum. Porém, eu pergunto: Deus nos chamou só foi para isso? Só foi para isso? Deus não nos chamou para ampliar o reino dele, sim ou não? Deus não nos chamou também para que a nossa fé esteja baseada na palavra de Deus e a nossa esperança seja um novo céu e uma nova terra, sim ou não? Mas é essa a nossa esperança mesmo? Paulo diz: eu tenho certeza que as aflições do tempo presente não dão para comparar. Aleluia! Mas se as aflições do tempo presente não dão para comparar, mas é quando nós estamos investindo no reino. Porque às vezes o irmão, está quase lambendo o asfalto, desculpa a expressão, está até meio pinel, porque o irmão trabalha dia, noite, gira em torno, o irmão está com depressão, está estressado, mas toda essa loucura do irmão não tem nada a ver com o reino de Deus, absolutamente nada. Aí o irmão: eu estou sofrendo, pastor Zé Dias, mas meu filho, mais o quê? Mais o quê? Eu estou sofrendo. Não, você está sofrendo, meu filho, porque você só está correndo atrás daquilo que lhe atrai. Só isto. Você tem tempo para orar? Fala para mim. Tem falado com Deus? Não sei, só estou perguntando. Você tem tempo para ler Bíblia? Para que Deus fale com você através da palavra? Eu não sei, só estou perguntando. Você tem tempo para visitar alguém? Agora está difícil, mas quando não tinha, quando podia, não sei se você fazia. Você tem algum tempo para se aplicar para a evangelização? Não sei. Você tem algum dinheiro para aplicar na obra de Deus com dízimos e ofertas? Tem? Não sei, você sabe. Aí você ora e diz: Senhor, mas eu estou sofrendo. Ai, meu filho, você escolheu isso, vai querer o quê? Mas eu sei que lá no céu eu terei galardão. Não se confunda. Galardão é recompensa merecida. Que ninguém confunda uma coisa com outra. Não, eu aqui. Não, meu filho, você não vai ter galardão, não. Você só viveu para você. Pastor Ananias só viveu para ele.
não tinha tempo para o Senhor, não orava, não lia a Bíblia, não jejuava, não buscava o Senhor, não estava preocupado com o reino de Deus, aí o Senhor vai chegar e falar assim: meu filho, Ananias, fala para mim, que não tem nada não marcado, porque a Bíblia diz que tudo há um memorial escrito. Vocês acreditam nisso, irmãos? É o que a palavra de Deus diz. Há um memorial escrito. Eu vou contar uma história para os irmãos, uma história real. E a minha pretensão não é nada para ofender ninguém, porque eu creio que ensino não ofende ninguém, é o que eu penso. Conheci um pastor, ele dirigia uma igreja e tinha um irmão. Ele ia aos cultos o dia que ele queria, saía a hora que ele queria. Quando o culto ele achava que não estava bom, porque tem uns medidores de culto, né? Tem um pessoal que tem um termômetro, né? Que eles medem o culto. Quando está falando alguma palavra que não interessa, ele fala assim: meu Deus, de novo essa chatura. Ó, dá licença, estou indo embora. Ele fazia assim. Não era dizimista, não era ofertante. E o negócio dele, e você sabe que normalmente o cara, quando não é dizimista e não é ofertante, ele é contra e ainda fala contra. Normalmente é assim. Eu já estou 45 anos, meus irmãos. Entende? Não preciso de informação de ninguém, eu tenho todas. Certo? Aí, um dia esse homem cai numa dificuldade financeira daquelas. Aí ele ficou sem jeito, chamou o pastor: pastor, eu estou numa dificuldade, pastor, e eu queria pedir para o irmão, para ver se dá para a igreja me ajudar. O pastor falou: claro, meu irmão, claro que nós vamos lhe ajudar. Vou chamar o tesoureiro aqui. Irmão, tesoureiro, por favor, dá uma olhada aí. Esse irmão está na igreja aqui tantos anos, está passando uma dificuldade. Dá uma olhada aí e vê quanto que esse irmão já deu de dízimo e oferta, que hoje é o dia que o irmão vai resolver seu problema. Nós vamos devolver tudo para você. Vocês sabem o final da história, né? Começou a chorar, mas talvez no seu coração você está dizendo: que pastor cruel. Isso não é pastor. Ele devia demonstrar amor. Agora vem aqui. Você acha que quando nós nos apresentarmos perante Deus, que o Senhor for julgar as nossas obras, o crente não passará pelo juízo final, mas as suas obras serão julgadas? Já leram isso? Amém? Mas vocês acham mesmo que o Senhor vai investir tanto em você que não investiu nada na obra dele? Vocês acreditam nisso? Se tem alguém que acredita nisso, pare de acreditar, porque isso é uma besteira, isso não é fé, isso é besteira. Pare de acreditar nisso, porque a palavra de Deus diz que o Senhor recompensará a cada um segundo as suas obras. Feita, diz ele, olha, feita por meio do corpo, bem ou mal. Até aquelas coisinhas que você esconde, naquele dia vai aparecer lá, diz a Bíblia. Então, irmãos, pense nisso daqui que Paulo está falando. Mas eu vou me voltar, que eu só estou falando sobre o contexto. Vou me voltar para o versículo 26. Leia, uma irmã ou irmão, fique em pé, por favor, e leia o versículo 26 do nosso texto. Qualquer um dos irmãos.
Olha aqui. E da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda às nossas fraquezas. Esse é o lado importante do cristão, ter uma vida de intimidade com o Espírito Santo. Sabe por quê? Quando você está em fraqueza, quando você está num momento difícil, o Espírito Santo te abraça e diz: não, meu filho, eu estou aqui, eu vou ajudar você, aleluia, eu estou aqui ao teu lado. Olha, meu filho, tem alguém te tentando, o diabo está tentando derrubar, mas não vai derrubar não, eu estou aqui com você, aleluia, glória a Deus. Vocês acreditam nisso, irmão? Eu acredito, eu acredito. Eu vou contar uma história para vocês. Eu conheci um jovem, ele era crente, estava na igreja, firme, uma bênção, mas ele tinha um irmão que não era crente, e esse irmão era bem mundano, e já ia para 2 anos que esse jovem estava na igreja. Aí esse irmão, mais novo do que ele, chegou para ele e falou assim: rapaz, vou falar um negócio para vocês, para você, lá onde eu trabalho, tem umas meninas, rapaz, umas meninas bonitas. E essas meninas, rapaz, elas fazem rolo. Sabe como que é, né? E eu marquei um dia para a gente sair com elas. E já está tudo certo. Você não quer ir? Aí o jovem, opa, é hoje. Não, pode marcar. E ele estava certinho que encontro marcado, tudo bonitinho. E o outro chegava e falava assim: ó, o negócio está firme, hein? As meninas, não, ó, deixa comigo. E vai, e vai. Quando chegou assim uns 2 dias antes, essa pessoa era uma pessoa crente, temente a Deus. Ele estava fazendo aquilo, irmão, que ele estava na onda, sabe? Não estava pensando. Aí ele foi orar, orava todo dia. Aí o Espírito Santo falou: opa, tem um negócio para falar com você. E aquele negócio lá que você acertou com teu irmão? Você está pensando naquilo? Ele falou: se você for, sua vida será uma desgraça. Se você não for, você tem minha presença e a bênção de Jeová. Ah, mas o moço, na hora, ouviu a voz do Espírito, chamou o irmão e disse: ó, conta comigo não vou naquele. Aí o irmão ficou nervoso, falou: é por isso que eu não gosto de crente, porque crente é um bando de mole, não é homem, não é isso. Não tem problema, você pode pensar o que você quiser, mas sabe por que aconteceu isso? Porque ele tinha uma vida no Espírito Santo. O Espírito Santo, irmão, nos ajuda nas nossas fraquezas. Nenhum crente que teme a Deus, que anda na presença de Deus, que tem intimidade com Deus, que tem intimidade com o Espírito Santo, nenhum crente peca, escuta isso aqui, sem que o Espírito avise a ele. Não existe isso. Sabe por quê? A palavra de Deus diz que nós somos o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em nós. E eu acredito nisso. Eu não acredito que um crente vai pecar se ele é crente, se ele tem intimidade com Deus, sem que o Espírito Santo fale alguma coisa. Sabe por quê? Porque seja qual for a fraqueza, o Espírito Santo ajuda. O Espírito Santo ajuda. Você sabe por que nós estamos em pé aqui?
Não é porque somos herói, é porque o Espírito Santo tem nos ajudado a chegar até aqui. Andeclamai, churimicandaramais. Mas não é só isso. Ajuda nas nossas fraquezas. Porque não sabemos pedir o que havemos de pedir como convém. A gente nem sabe o que vai pedir e nem sabe o que convém. Mas o Espírito Santo, irmão, ele ajuda. Tem dia que a gente tem tanta angústia, tanto problema, tanta dificuldade para falar para Deus, só que quando você chega na presença do Senhor, irmã Cida, você nem fala nada, porque seu coração está traspassado, parece que é aquele coração que foi baleado, está furado, está arrebentado, mas aí o Espírito Santo começa, Pai, Ele está aqui, Ele está como um homem vencido, Ele está como uma mulher vencida, mas o que Ele precisa? Ele precisa de força, Ele precisa de graça, Ele precisa de poder, Ele precisa de direção, aleluia, Ele precisa levantar, Ele precisa de direção, aleluia, andeclamai, churimicandaramais, Ele precisa. Aí depois a gente até sai da oração e fala, meu Deus, como eu orei, olha, eu dobrei os joelhos aqui, nem sabia o que falar, mas não foi você não, meu filho, foi o Espírito Santo. Declamai, foi o Espírito Santo. Seja amigo do Espírito Santo, seja amigo do Espírito Santo. A Bíblia diz, Paulo, aos Efésios capítulo 4, versículo 30, ele diz, não entristeçais o Espírito Santo, no qual fosse selado para o dia da redenção. Não entristeça ele não, viva com o Espírito Santo em paz, com alegria, aleluia, porque ele vai te ajudar na fraqueza, ele vai te ajudar na oração, mas não é só isso. Diz aqui, e eu creio, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você entende isso, irmão? Você entende isso? O Espírito Santo intercede por nós diante de Deus. Aleluia, às vezes, querido, olha, escuta o que eu vou te falar, e eu tenho base bíblica, às vezes os gemidos que Deus ouviu nem foi o teu, nem foi os meus gemidos, não foram as minhas lágrimas, mas os gemidos do Espírito Santo. Aleluia, Deus ouviu e diz, eu não resisto. Ananias está lá chorando, mas o Espírito Santo, andeclamai, churimicandaramais, está aqui gemendo, gemendo, gemendo. E aí o Senhor responde, andeclamai, churimicandaramais. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Vamos mais para frente. Diz, e aquele que examina os corações, aleluia, sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que segundo Deus intercede pelos santos. Olha só, aquele que examina os corações. Vocês sabem que uma das curiosidades humanas é querer saber e desvendar o que tem no coração dos outros, não é? Já pensou se eu chegasse aqui e olhasse? Eu sei o que o senhor já pensa. Mas a gente não sabe. Né, irmã Lourdes? A gente não sabe. Mas aí vem Paulo e diz, mas aquele que examina os corações. Irmãos,
Deus nem precisa fazer uma radiografia, já tem tudo na mão. Ele examina os corações, Ele sabe tudo que tem dentro, Ele domina isto. Jesus às vezes dizia: por que arrazoais mal em vossos corações? Eu vou contar para os irmãos que um dia eu era crente novo e tinha um irmão na igreja que Deus sempre usava ele em profecias. Usou uma vez, duas, tal. Aí de repente, um dia de oração, nós estávamos orando e esse homem começou a profetizar. Era um homem de Deus, um homem de oração, um homem simples. E às vezes a gente se mete em campo que não é da gente, irmão. E já era auxiliar. Eu comecei muito cedo, irmãos. Eu subi ao púlpito e estou nele desde os 20 anos de idade. Eu com cara de adolescente, mas sentava aqui e ensinava em culto de doutrina. Então imaginem. Aí eu pensei assim: rapaz, esse irmão agora virou festa. Eu pensando no meu coração, agora todo culto ele tem que profetizar? Irmãos, mas a coisa foi tão violenta. Quando eu terminei de pensar, Deus já usou o homem. Homem, por que você está pensando isso? E por que você está falando isso no seu coração? Não sou eu o Deus que usa o meu servo? Irmão, mas eu agradeci tanto a Deus que o homem não levantou lá para falar na minha cara. Eu falei: meu Deus, me perdoe, mas graças a Deus, está de bom tamanho. Irmão, Ele examina os corações, Ele sabe tudo. Não há nada acerca de nós que Deus não saiba. Então Ele examina os corações e Ele sabe qual é a intenção do Espírito. Olha que coisa, irmãos. É Deus perscrutando Deus, porque Ele sabe qual a intenção do Espírito. Sabe por que Deus ouve a oração do Espírito intercedendo por nós? Porque Deus sabe, Ele sabe, não, o Espírito Santo quer ajudar esse rapaz, o Espírito Santo quer usar esse rapaz, o Espírito Santo quer usar essa mulher. Ele sabe qual é a intenção do Espírito. Deus e o Espírito Santo trabalham junto, Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia. E aqui diz ainda: e Ele é o que, segundo Deus, intercede pelos santos. Esta é a oração que você não ouve. Quem aqui já ouviu o Espírito Santo orando? Por você ou por alguém? Ninguém. Que você não vê, não é isso? Você não ouve, você não vê, mas sabe que é real. Quando, irmão, nós às vezes entramos numa luta, e há casos, irmão, que nem é o crente que entra na luta, que procura a guerra, nada disso. Ele é inserido. Eu lembro do salmista que diz: olha, meus inimigos são tão terríveis que é só falar em paz, eles já estão em guerra. Às vezes você é inserido, mas o Espírito Santo está lá, intercedendo por você. Glória a Deus. É por isso que nós não podemos desanimar. Não desanime nunca. Lutar sempre. Desistir nunca. Aleluia. Mas o versículo 28, ele diz:
E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. A primeira afirmação do apóstolo, ele diz: e sabemos. Aí eu escrevi algumas coisinhas aqui, e eu fiz uma pergunta: sabemos mesmo? Sabemos mesmo? Será que a gente sabe mesmo que todas as coisas contribuem? Aqui não diz muitas, algumas, poucas, duas ou três, mas diz que todas. Mas eu me apego aqui na primeira expressão: e sabemos. O verdadeiro cristão, ele tem que entender uma coisa. Primeiro, que ele é uma propriedade de Deus. Nós somos propriedades de Deus. Cristo não morreu na cruz para que nós crêssemos nele e fôssemos donos de nós mesmos. Não somos. Nós somos propriedades de Cristo. Diz Paulo, escrevendo aos Colossenses, se eu estou bem certo, que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Certo? Colossenses 3:3. Então, pense bem, e sabemos. Então, logo, se nós somos propriedade de Deus, então o direcionamento da nossa vida está na mão de quem? Dele. Dele. Mas sendo propriedade dele, não existe nada, irmão, que Deus esconda de nós. Eu lembro-me de João, ele diz assim: vós não tendes necessidade de saber nada, vós sabeis tudo. Tudo. Mas a minha pergunta é: sabemos mesmo? Porque quando nos acontece alguma coisa, então a gente começa, lembra-se da mensagem de domingo? Olha, eu estou trabalhando para o Senhor, mas está acontecendo umas coisas para mim, ou comigo, que eu não estou entendendo. E alguns super crentes começam: é o diabo, é o diabo. O diabo fica contente, irmão, quando os crentes julgam errado, dizendo que é ele que está fazendo, quando é Deus. Aí o diabo fala assim: ó, nessa aqui eu ganhei de Deus, porque é Deus que está fazendo, mas eles estão dizendo que sou eu. Porque o nosso entendimento, irmão, no geral, é o seguinte: é que Deus é um Pai que nunca fará nada, ou deixará acontecer nada, que venha nos machucar, certo? Então Deus é aquele Pai, sempre está ali. Eu hoje estou dessa idade, mas eu não nasci dessa idade, né? Casei novo. Então quem tem criança nova sabe disso. Quando ele aprende a andar, o que a gente fazia? Ficava correndo atrás deles, né? Porque olha, o menino vai cair, vai se machucar. Hoje, inclusive, a minha filha mandou um videozinho do Pedro, né? O Pedro saiu correndo lá no quintal, caiu, machucou o joelho, e ele está lá, e passa a mão no joelho, porque eles acreditam que passando a mão já resolve o problema, né? Mas, irmão, não é assim não. Deus não quer ninguém machucado, não.
Porém, Deus quer os seus filhos com experiência. E se não sairmos a campo, que experiência vamos ter, meus irmãos? Não vamos ter experiência nenhuma. E aqui, o que acontece? Pergunta alguém, mas pode acontecer alguma coisa ruim para um crente, mesmo ele estando na direção de Deus? Leia o livro de Jó. Tá bom? Está respondido? Leia o livro de Jó. Quem foi que permitiu tudo aquilo? Quem foi? Tá bom. Quem foi o instrumento que Deus usou para fazer tudo aquilo? Eu gosto de ouvir a voz de vocês. Quem foi? Satanás. Deus não usou, irmão, nem um demônio fraquinho. Deus usou o chefe dos demônios. Deus usou Satanás. Deus usou, em tese, Deus permitiu. Certo? Deus permitiu. Não foi Satanás que fez todo aquele horror na vida de Jó? Sim ou não? Mas quem permitiu? Deus. Jó não era um servo de Deus. Qual o pecado de Jó? Vocês detectaram algum pecado em Jó? Não. Não, mas Deus permitiu. Então não esqueça, quando você, olha, se você teme a Deus, anda na presença de Deus, faz o que a palavra de Deus diz. Se você tem intimidade com Deus e lhe acontece alguma coisa, glorifique a Deus. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. É difícil entender essa doutrina? Sim, é difícil, mas não impossível. E ele diz aqui: sabemos que todas as coisas contribuem. Olha isto. Você e eu precisamos ter maturidade espiritual. Certa vez, eu trabalhava no Banco Itaú, já estava indo para 5 anos de serviço, irmão, mas o salário foi achatando, difícil. Aí eu saí, irmão, falei, não, eu vou procurar um outro emprego, vai aqui, vai ali. Aí fui na Mercedes-Benz. Quando cheguei lá, fui apresentado por um irmão. Ah, irmão, mas a porta estava aberta para mim. Fui fazendo esse teste, aquele e tal, foi dando tudo certo. Aí ficou só o exame médico. Tá bom. Eu não tinha preocupação nenhuma com o exame médico, já tinha feito tantos. Meu irmão, chegou o dia de fazer esse exame. Estava uma greve tremenda no ABC, o seu Lula, né? Porque o Lula trabalhou na Mercedes-Benz, não sei se trabalhou, porque malandro igual ele era, acho que nunca trabalhou, né? Fazia greve. Aí eles pegaram, eu liguei lá e falou, não, pode vir fazer os exames que já está liberado. Eu fiquei feliz, irmão. Olhava para minha esposa, eu ganhava na época 14 mil cruzeiros, eu nem lembro mais, isso daí foi em 1980 e pouco, e lá eu ia ganhar 33 mil, era um salto tremendo. Irmão, resumindo, quando eu cheguei lá, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, e vai fazer um eletroencefalograma. Beleza. Quando chega lá, o médico abre o eletroencefalograma, porque você tem um problema tal no hemisfério direito do teu cérebro. Aí, meu irmão, o médico olhou e falou assim, nessa função que você está pleiteando não dá,
Você não pode trabalhar aqui em segurança, não pode trabalhar como bombeiro, você não pode trabalhar aqui como prensista, você não pode trabalhar aqui, e como você está pleiteando, então você está fora. Aquilo foi uma dor das mais cruéis para mim. E eu saí com aquela decepção. Quando eu cheguei em casa, a Lourdes estava grávida do Eric. Aí a Lourdes, toda contente, diz: bem, e aí, deu certo? Eu falei: graças a Deus não deu, filha. Mas eu usei essa expressão mesmo, e nem foi de ironia não, eu não estava entendendo. Eu falei: não, tem que Deus está trabalhando, fazendo alguma coisa. Irmãos, logo em seguida, eu dirigia uma congregação pequena, mas aquilo pesou em cima de mim. Eu orava e pedia: Senhor, faz eu entender isso, eu não estou entendendo. Foram poucos dias, o pastor da congregação maior, trabalhava na Volkswagen, teve uns problemas e disse: Ananias, eu vou ter que levar você para a igreja maior, você vai ter que sair daqui. E o que acontece, irmão? Eu fui praticamente tomar conta daquela igreja. E se eu tivesse entrado na empresa, eu não teria como. Aí Deus diz: eu respondi para você, meu filho, por que não? Eu glorifiquei a Deus. Mas eu ainda fiquei com aquilo na cabeça. E eu fazia tratamento de uma perna com um neurologista. Aí eu falei para ele: doutor, é o seguinte, aconteceu isso comigo. Ele falou assim: onde você fez esse exame? Eu disse: no Hospital Oswaldo Cruz. Pois bem, você vai fazer outro exame com o mesmo médico. Me deu o pedido, eu fui lá, fiz o exame. Quando ele abriu, o mesmo hospital, o mesmo médico, estava lá, tudo normal. Eu tenho os 2 eletroencefalogramas guardados em casa. Aí eu falei: doutor, mas como pode uma coisa dessa? Ele falou assim: que é isso, rapaz? Essas máquinas é coisa doida. Você vai lá saber o que é isso? Aí Deus falou: eu já falei para você. Por quê, meu filho? Você ainda está teimando o quê? Todas as coisas contribuem juntamente para o bem de quem teme a Deus. Passado pouco tempo, eu voltei na Mercedes-Benz. Eu falei: eu vou voltar, eu vou entrar lá, eu vou entrar. Fiz todos os testes, estava indo tudo bem. Fui em uma outra empresa, comecei a fazer testes. E depois eu fui na Linhas Corrente, perto da minha casa. Irmãos, o salário que a Linhas Corrente me dava era muito maior do que a do Mercedes-Benz, era muito maior do que da outra, que era Açúcar União. E por fim eu fui trabalhar 20 minutos da minha casa, ganhando o maior salário que o da Mercedes-Benz. Sabe o que é isso? Deus, quando Ele quer te abençoar, é o tempo, Ele vai te abençoar. Mas se Deus quer que você passe por uma prova, você vai passar. Sabe por quê? Porque todas as coisas contribuem. Por isso, não é bom murmurar. Não é bom dizer que é o diabo que está fazendo isto ou aquilo, porque Deus está trabalhando em você. E tenha certeza, passado isso daí, você será um crente melhor. Amém? Que Deus abençoe os senhores, que Deus abençoe os irmãos da internet, que Deus dê vitória a cada um, que a bênção do Senhor seja sobre todos, e que a palavra de Deus tenha ampla liberdade de ação nas vidas e nos vossos corações. Amém. Queridos, quinta-feira, amanhã, nós teremos aqui o trabalho do círculo de oração no horário habitual. Portanto, amanhã as irmãs se reúnam, estejam aqui, círculo de oração. Eu sei que no começo tem muita gente com medo, eu respeito. Tá? Nós estamos orando, mas nós vamos chegar lá em nome do Senhor Jesus. Quinta-feira
é a nossa live, é o culto com a mocidade, né? Por live. E no sábado, a Santa Ceia do Senhor, presencial. E assim nós vamos fazendo a obra de Deus no nome de Jesus. Muito obrigado a todos, Deus abençoe. Fico feliz quando eu vejo todos os senhores aqui assentados e adorando a Deus. Assim, o horário da Santa Ceia é 19 horas, viu? Não é o horário de live. Os cultos presenciais, irmãos, eles são nos horários que nós tínhamos, né? Então a Santa Ceia sempre foi às 19 horas, primeiro sábado às 19 horas, e assim daí por diante. Vamos em pé, orarmos a Deus, agradecidos por mais esta oportunidade que o Senhor nos tem dado. Que Deus abençoe. Vamos contagiando uns aos outros, convidando os irmãos para estar na igreja, para estar na presença do Senhor. Amado Pai, queremos te agradecer e te louvar por esses momentos aqui, na tua casa e na tua santa presença. Despede em paz o teu povo, dai-nos uma noite de paz, bênção e alegria. Abençoa os irmãos que estão participando desse culto pela internet. Seja a tua bênção sobre todos eles, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Antes da bênção apostólica, eu só quero avisar os irmãos que nós temos até semana que vem a escola bíblica no Belenzinho, e está fazendo pela internet. Então a irmã, que às vezes tem um tempinho, das 9 até o meio-dia, depois das 2 às 5, e tem o culto à noite. De manhã e à tarde são lives, mas são todos pregadores nossos que estão trazendo palavras maravilhosas. É só você entrar pela AD Belém São Paulo, TV AD Belém São Paulo, que vocês vão ouvir palavras maravilhosas, viu? Então das 9 a meio-dia, das 2 às 5, e depois das 19 até às 21 horas, tem o culto também que passa. E seria bom que todos pudéssemos ouvir uma boa palavra de Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão com o Espírito Santo seja com todos, e todos digam amém.